primeiro lugar, agradecer a presença de todos e todas, né, nesse primeiro seminário do LabMem. Essa é uma iniciativa que a gente teve esse ano, né, como parte do nosso planejamento. Aliás, no semestre do ano passado, já no segundo semestre, a gente já tinha como parte do planejamento do laboratório organizar essa série de seminários com dois objetivos, né? A gente discutir entre nós, né, o andamento de pesquisas que estão ocorrendo no laboratório e, por outro lado, também dar publicidade a esse tipo de pesquisa, né? Então, esses seminários, por isso a proposta de ter convidados, né, e ter uma divulgação aberta para esses seminários, né? Então, esse primeiro seminário, né, é um seminário que o professor André e a professora Silvia e a Daniela Scapa vão apresentar duas pesquisas, né, Silvia, já publicadas, né, e que representam pesquisas de uma linha de pesquisa, uma das 3 linhas de pesquisa do LabMem, que é a linha de indicadores de ciência, tecnologia e inovação. Então, bom, passo então já diretamente à professora Silvia, né, para que ela já conduza o seminário. Obrigada, Jean. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou economista de formação, formada pela Unesp em Araraquara. Fui orientada do André no mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, tenho 10 anos aí de DPCT. E hoje sou professora na Unesp, né, o campus de Botucatu, na Faculdade de Ciências Agronômicas, onde eu trabalho na área de inovação, né, economia da inovação. Continuo ainda em vários trabalhos com o André. E este foi um deles que nós desenvolvemos, aí foram cerca de quatro anos de trabalho, porque, como vocês verão, a gente começou com um projeto e depois esse projeto foi se desdobrando em outros, que foram 4 fases, né, desse trabalho. A Dani, quer se apresentar rapidamente? Também foi orientada do André, que está com a gente nessa área. Olá, pessoal, bom dia a todos. Também falo com entusiasmo de participar desse seminário. Como a professora Silvia colocou, a gente trabalhou, se desdobrou em alguns resultados de pesquisa, entre eles a construção conjunta dessa plataforma, Inovae, que apesar de precisar de alguns aperfeiçoamentos, é uma iniciativa importante de classificação ainda não existente no Brasil. Eu também sou economista, formada na Unesp, Araraquara, e fiz mestrado e doutorado no DPCT. No doutorado, sob orientação do professor André Furtado, e atualmente estou como pesquisadora na PUC Campinas, numa linha de pesquisa de observatório da PUC Campinas, exatamente com o tema de inovação, analisando o sistema local de inovação aqui em Campinas. Bom, então, obrigada, Dani. Esse trabalho, né, ele começou, então, como eu havia comentado, com uma demanda, né, da CEPAL para o CGE, onde eles, juntamente com a Agência Internacional de Energia, eles queriam entender, né, o panorama dos investimentos de pesquisa, desenvolvimento e demonstração em energia no Brasil. Então, eram dados que ainda não existiam de forma consolidada, né? Essa primeira fase do projeto, ele tinha 3 eixos, né? Um dos eixos eram indicadores, tinha um outro eixo que era voltado para o mapeamento de políticas para energias renováveis, onde uma outra aluna, a Edilaine Camilo, que também foi aluna do DPCT, trabalhou, né, nesse outro eixo. E aí, então, o nosso trabalho, né, foi justamente mapear, né, todas as fontes de fomento e investimentos disponíveis no Brasil, para que a gente pudesse, então, ter esses primeiros indicadores de P&D e demonstração, né, pesquisa, desenvolvimento e demonstração. E aí, esse primeiro trabalho, né, ele foi um trabalho bem importante, porque nós levantamos, né, todos os dados de investimentos nas diversas linhas de energia no Brasil, do fundo do FNDCT, né, FINEP, CNPq, BNDES, ANEEL, ANP, e trouxemos, né, alguns dados da FAPESP, para tentar olhar para o estado de São Paulo,
e também, né, do CNEM para a energia nuclear. E aí a gente percebeu, né, nesse esforço, que cada instituição ela tem uma forma de organizar, né, essa base de dados, né, com informações que eram muito diferentes. Então, foi difícil, inclusive, compilar esses dados para que a gente pudesse ali ter uma categorização, né, dentro das diversos tipos de energia, né, renováveis e fósseis, para entender um pouquinho, né, como que era esse panorama de investimentos no Brasil. E aí o resultado, né, dessa primeira etapa do projeto acabou, então, repercutindo, né, numa segunda demanda, né, que foi justamente uma demanda realizada, né, pelo BEP, né, o Brasil Energy Program, que à época era coordenado pelo Gilberto Januzzi. E aí, devido aos resultados muito interessantes da primeira fase, que inclusive fizeram com que o Brasil passasse a integrar os relatórios da Agência Internacional de Energia, né, pela primeira vez, levantou-se então a possibilidade de ampliar, né, esses indicadores e olhar então quais eram as possibilidades da gente poder ter um mapa, né, muito maior dos indicadores em energia em diversas dimensões. Só um instante, Silvia, você está passando os slides? Ainda não. Ainda não? Ah, tá. Não, estou no item 2 aqui. Tá, aí depois você só maximiza a apresentação, né? Que Eu maximizei aqui, não foi aí? Só está aparecendo ainda a lista de slides. Eu acho que esse daí é o que você estava falando. Então, deixa eu parar e voltar, porque eu acho que como... Você achou que estava no segundo slide, mas estava no primeiro. Ah, tá, para mim aqui ele estava... Aí, agora foi. Foi? Isso. Você tá. Então tá. Obrigada. Bom, então, né, o item 1 foi esse que eu comentei, né, foi o primeiro projeto que a gente desenvolveu, né, em parceria, então, com a CEPAL-CGE, a Agência Internacional de Energia, a empresa de pesquisa energética, Ministério de Minas e Energia, o MCTI, que culminou, então, né, na segunda fase, só que essa segunda fase, a CEPAL já não estava presente, foi uma demanda, né, que veio, então, do BEP para desenvolver, então, uma plataforma, né, de indicadores em energia. E aí essa plataforma, então, ela começou a avançar e a gente fez todo um levantamento, né, nessa etapa que a Daniela já participou, né, dessa segunda fase do projeto, buscando, então, né, todas as possibilidades de entender o contexto do setor de energia no Brasil. E aí, como essa fase, ela reuniu um grande número de indicadores, como a gente vai ver, a gente passou por uma terceira fase, que era, então, definir uma metodologia, né, para priorização, né, e seleção dos indicadores de acordo com os interesses dos stakeholders do setor. Então, nós fizemos várias rodadas, né, de discussão com os ministérios, com as principais associações do setor energético, né, a Beólica e outros, com empresas importantes do setor, né, também, a ANP, a ANEEL, para entender, então, quais são os indicadores que eles achavam que eram mais importantes para a definição de políticas estratégicas para o segmento. E aí, a última fase foi, a partir desses indicadores, então, que foram priorizados, a gente produzia alguns informes estratégicos que seriam, então, publicados pela EPE e pelo CGE. Bom, o coração, né, de todo esse projeto, né, que culminou, inclusive, nos artigos que foram indicados, né, como referência para o seminário, lá na revista Parcerias Estratégicas, tinha justamente como objetivo, né, poder identificar, né, métricas que nos ajudassem a entender esse avanço da inovação no setor energético, justamente para poder oferecer subsídios para uma transição energética, e aí a questão, né, de uma transição energética que fosse mais justa e sustentável, né? Então, um aspecto que foi muito ressaltado nessa segunda etapa do projeto foi entender também alguns indicadores, né, que eram chamados os indicadores GESE, que envolvia gênero, a questão social e de igualdade também, né?
Bom, toda a estrutura, né, do mapeamento, ele foi pautado, então, né, nas referências sobre sistemas tecnológicos de inovação. E aí, o que nós buscamos, né? Através dos pilares, né, a IEA ela já estava trazendo essa metodologia, né, toda essa parte de referências para os seus manuais, para poder replicar nas suas bases de dados, né? Então, ela já tinha um exercício de tentar definir alguns pilares, né, dentro dos sistemas tecnológicos de inovação para os indicadores. Então, nós partimos desses pilares, né? Então, primeiro, impulso, né, de recursos, e aí, então, o que a gente buscou, né? Entender quais eram os recursos humanos em CTI voltados para a energia, os investimentos que a gente já tinha feito o levantamento na primeira fase do projeto, entender quais eram os indicadores, né, que poderiam, então, nos dar aí algum subsídio sobre a infraestrutura de CTI, e a área de inovação, né, e empreendedorismo, que seria, então, tentar esse olhar para as startups, para as tecnologias emergentes dentro do setor. Aí o pilar de gestão do conhecimento, né, olhando, então, para a questão da produção científica, relações de cooperação, e também aqui dentro, né, olhar um pouquinho a questão do conhecimento gerado nas redes, né, de conhecimento, né, que eram estabelecidas a partir das startups e tudo mais. Atração de mercado, né, então olhar um pouquinho para a cadeia produtiva, comércio e exterior, para tentar identificar ali o que a gente conseguiria mapear em termos de indicadores nesse segmento. Política e regulação, né? A questão do empreendedorismo, ela volta também, né, com patentes e geração de tecnologias específicas, e também a questão da difusão, né, como que está chegando, né, essa tecnologia está chegando ao mercado. E, por último, né, tentar olhar um pouquinho a questão, né, do apoio sociopolítico, que é essa discussão, né, de como que a sociedade vê e aceita, né, as novas tecnologias voltadas para a questão de energias renováveis, mudanças climáticas e tudo mais, entraria um pouco aí de indicadores de altimetria, né? Então, era um conjunto muito grande de indicadores, aí para cada uma, né, dessas dimensões, a gente definiu subdimensões, né? Aqui eu trouxe só uma parte do quadro, no artigo que foi para vocês como referência, né, tem o quadro completo. Então, nós definimos quais eram as perguntas orientadoras, né, ou seja, qual era o interesse do setor ao olhar para esses indicadores. Então, aqui, por exemplo, né, no caso de recursos humanos em CTI, se havia, né, pesquisadores, engenheiros e técnicos suficientes para atender o crescimento e até, né, a mudança, né, do setor de energia em busca aí de uma transição energética mais justa e sustentável. E aí, qual era o número de pessoas ocupadas em CTI no setor energético? Então, a gente foi olhar para a formação, né, de pessoal qualificado e para o pessoal ocupado dentro da base, né, de dados da RAIS também. E assim, né, sucessivamente para todas as dimensões de indicadores, né? Então, fizemos um mapeamento muito grande, e nesse mapeamento a gente deparou, né, com vários desafios metodológicos, inclusive em como que a gente poderia, então, classificar quais eram os segmentos que a gente consideraria, né, dentro do segmento energético, considerando que tem muitas tecnologias que são transversais, né, que podem ser desenvolvidas num setor de atividade econômica e utilizadas depois com impacto importante no setor energético. Então, o primeiro desafio foi olhar para a classificação de atividades econômicas do IBGE, né, até 4 dígitos e tentar ali entender, então, o que compõe cada um desses segmentos para que a gente pudesse definir, né, os números das quinais que a gente buscaria tanto no IBGE quanto nas outras bases públicas, né, dos ministérios que a gente mapearia depois. Olhar para as patentes, né, então, depois de um olhar, né, tentando olhar para a classificação internacional, né, os dados, a gente viu que a categoria que mais se aproximaria, que seria mais factível da gente analisar, eram as patentes verdes, né, que já tinha uma pré-classificação e também já era uma classificação que estava bastante aceita nos indicadores europeus. Nas áreas do conhecimento, para poder tanto classificar, né, os recursos humanos
quanto à questão da ocupação, nós tivemos que olhar as principais áreas de conhecimento a partir da CAPES, né? Ou seja, quais eram as formações mais importantes para impactar o setor energético, para a gente poder buscar esses dados lá nas bases da RAIS, né, do IBGE. E a classificação brasileira de ocupações também, que a gente teve que fazer, né, todo um levantamento minucioso, tanto das engenharias, né, a partir de quais engenharias teriam mais aderências, e depois os tecnólogos, técnicos, né, e esse foi um trabalho que a Daniela conduziu e foi bem importante para tentar levantar, né, essas categorias, e também, né, do NCM, que seria uma nomenclatura do mercado comum, né, para poder buscar, então, quais eram esses produtos, né, que estavam e serviços comercializados que poderiam vir para ser considerados dentro do setor de energia. Então, foi um trabalho, né, bem extenso e com muitos desafios para que a gente pudesse chegar numa classificação de categorias energéticas, né, a um dígito e a 2 dígitos, que pudesse ser utilizada depois na base. Bom, e aí esses desafios, né, fez com que, então, a gente tivesse que olhar para cada um dos indicadores, né, desenvolver metodologias que fossem mais adequadas para a nossa realidade brasileira, né, porque como a gente não tem a maior parte desses dados organizados, a gente teria que ter um esforço grande, né, de desenvolver essa metodologia para poder construir os indicadores para cada uma dessas dimensões, né? E foi nesse sentido, então, que, dada a complexidade metodológica desse mapeamento, né, que nós fizemos, o CGE decidiu, então, entrar em contato, né, para a terceira fase do projeto com os stakeholders, para definir quais indicadores eles consideravam mais importantes em termos estratégicos para um primeiro momento, para que progressivamente a gente fosse trabalhando essas metodologias. Então, nessa metodologia de mapeamento, eles indicaram, né, então, que os investimentos em P&D, né, seriam um dado importante, depois, né, patentes, e em terceiro, recursos humanos. Né? E aí, nesse esforço, então, que surgiu, né, os primeiros indicadores, e essa plataforma hoje está disponível, e é possível, né, então, levantar ali, fazer diversas combinações de dados a partir desses 2 primeiros conjuntos de indicadores que foram inseridos lá na plataforma. A plataforma é hospedada pela empresa de planejamento energético, né, então, ela tem sido atualizada, né, constantemente aí pelo CGE, e a metodologia aprimorada também. Bom, aí a gente trouxe alguns dados, né, não sei se o André chegou, que eu estou sem visualizar, senão eu posso seguir por aqui. E também uma sugestão, Silvia, é a gente abrir para perguntas essa parte metodológica, uma sugestão, e depois partir para os dados, mas senão talvez fique muita informação, mas... E aí dá tempo do André entrar também. Isso. Eu acho que seria interessante a gente abrir para uma rodada de perguntas sobre o que vocês já apresentaram até agora, né? Então, eu vou abrir a lista aqui, pode levantar a mãozinha aí no chat, né? Então, o Rodolfo já está com a palavra, então. Obrigado. Eu acompanhei bem de longe esse projeto, muito também em função, como foi comentado ali, né, em conversas com a Edilane, que também participou, né? Bom, a pergunta, assim, é uma pergunta que eu entendo que ela vem antes do que ela mereceria, porque eu tenho que assistir o resto da apresentação. Mas a pergunta é se este projeto, ou outros que vieram depois, que, se eu bem entendi, foram 4 etapas, né? Isso. Se também se olhou a questão da governança da CTI, também, se olhou a questão da governança da ciência, tecnologia e inovação. Então, especificamente nesse eixo, não, né? A gente
tentou olhar um pouco na dimensão, né, política, naquela de apoio sociopolítico, mas como o exercício de priorização, né, para os stakeholders, eles consideraram que era mais importante a gente trabalhar nas metodologias para os investimentos, patentes e depois uma terceira etapa, recursos humanos, esse levantamento, né, da questão da governança, ela ficou para depois, porque a gente teria que levantar, né, toda a parte dos instrumentos e políticas, né, que estavam sendo implementados, olhar um pouco mais para os ministérios, entender como que isso estava sendo organizado, e aí o CGE entendeu, então, que isso ficaria, né, para depois, ou que eles fariam depois, posteriormente, né, então a gente não chegou a aprofundar essa questão da governança, não. Mas chegou em algum momento a fazer isso posteriormente ou ficou só no posteriormente mesmo? Ficou só no posteriormente mesmo. Tá porque bom. aí o CGE terminou, né, a etapa do projeto e a gente não seguiu. Aí depois teve mudança de governo, né, toda aquela mudança que a gente sabe que afeta nesse tipo de projeto e acabou parando. Tá, Silvia? Tá, por favor. É só reforçando um detalhamento que houve uma fase em que a gente fez uma análise de HP em que os stakeholders puderam comparar as preferências entre os indicadores e ranquear, a gente conseguiu ranquear quais deveriam ser mais prioritários naquele momento. A Silvia falou, mas só para reforçar que aí, nesse momento, a gente definiu alguns critérios. Então, entre os critérios estariam disponibilidade do dado, possibilidade de comparabilidade internacional. E aí, considerando 5 critérios, a gente chegou na patente verde, que foi essa que está compondo a plataforma. Vocês vão observar que tem investimentos e patentes. Então, caminhou-se para patentes, porque em algum momento dessa fase, os stakeholders manifestaram preferência. Mas estava listada uma dessas, né, de opinião, só que o que a gente identificou naquele momento é uma escassez metodológica. O que eu queria só reforçar? Esse esforço de correspondência de CNAE, de CBO, de NCM, ele não tinha. Então, o que a gente conseguiu avançar metodologicamente é numa correspondência para tecnologias verdes. No caso de CNAE, ainda entrou a fóssil, mas as outras não. Por exemplo, o NCM são só tecnologias que têm impactos no meio ambiente e que são tecnologias verdes, né? Produtos que têm bons impactos ambientais. Na da CBO, a gente também linkou com o CTI, né? Então, quando a gente fez essa correspondência, olhando para o setor de energia, que tipo de ocupações havia, dessas ocupações, quais eram previamente classificadas como CTI, por Suzigan e Renato Garcia, a gente excluiu e incluiu algumas ocupações. Então, nesse âmbito do NCM, da CBO e das patentes verdes e da CNAE, que é o que a Silvia colocou no slide, foi o que a gente conseguiu avançar mais, metodologicamente falando. Esse da governança, Rodolfo, não, porque a gente precisava ainda de mais uma etapa da pesquisa, que envolveria um aprofundamento metodológico, envolveria outros especialistas, além dos que a gente tinha no momento. E aí, a metodologia HP não foi colocada como prioritária, então a gente não avançou, só para te dar um esclarecimento maior. Tá, obrigado. Antes de passar a palavra para o Aleixo, né, só para deixar muito claro que o trabalho que vocês estão apresentando em si já é muito importante. Não é porque eu estou perguntando uma coisa que não fez parte do escopo dele que isso minimiza o enorme interesse que eu tenho no que vocês estão fazendo. Por isso que eu comentei, né? A pergunta que eu fiz, ela veio antes, até antecipada, antes de ouvir tudo que vocês teriam para trazer. Mas acho que a gente vai ter mais oportunidade de conversar e voltar nesse assunto. Aleixo, por favor. O microfone está fechado, Aleixo. Obrigado, sempre esqueço. Não, era só uma pergunta sobre, quando falam dos stakeholders, se pode listar alguns deles, assim, os maiores, a que nível, se tem só alguns grandes, ou se, de fato, teve consulta com outros menores, só por curiosidade.
O professor André também acabou de entrar aqui, eu vi aqui na reunião. Bom dia, professor. Está com o microfone fechado. O microfone está fechado, André. Então, bom dia a todas e a todos. Desculpem pelo atraso aí, que tive um pequeno, enfim, problema aí, e agora já estou aqui à disposição de vocês. Imagino que a Silvia esteja apresentando já as transparências. Sim. Isso. Nós paramos aqui agora para uma rodada de perguntas, André. Eu apresentei a primeira parte e aí a gente segue daqui a pouco. Tá certo. Então, os stakeholders, a gente buscou principalmente, né, as associações, né? Então, a gente tem uma lista aqui na publicação, a Beólica, entrou a ANEEL, entrou a ANP, entrou o pessoal do FINEP, né, do Fomento, Embrapi, né, teve presente. Você lembra, André, mas teve algumas empresas privadas, que agora eu não estou lembrada aqui, deixa eu pegar aqui na publicação. Não consigo. Inclusive, aqui no texto, né, tem a gente ficou preocupado em deixar a apresentação muito longa, tem os resultados principais das entrevistas que foram feitas com eles nesse processo de definição dos indicadores. Que a ideia era que os indicadores fossem escolhidos pelos stakeholders, enfim, que eles fizessem uma priorização dos quais seriam os indicadores que seriam mais de maior interesse deles. Né? Foi esse exercício que foi feito. Aqui, encontrei. A Associação Brasileira de Energia Eólica, né, a Beólica, a Biogás, a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica, a ABRAD, a ABINE, o Instituto EMAIS, Transição Energética, a PSR, que era a empresa que eu estava tentando me lembrar. Aí participou o pessoal do Programa Brasileiro de Energia, né, do Reino Unido, o MME, a IPE, a ANEEL, a ANP, FAPESP e o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. A gente tinha uma lista imensa, né? Foram mais de 50 stakeholders contatados, mas aqueles que a gente conseguiu marcar a entrevista foram esses, né, que participaram efetivamente. No caso dos respondentes da oficina foram 15, eu coloquei aqui no chat, o NPI, CGE, da oficina, né? Não das perguntas norteadoras. Isso, porque a gente teve uma fase com as entrevistas, que foram todas remotas, né? E aí, a partir dessas entrevistas, a gente fez a metodologia e na oficina, que foram 2 dias de oficina, a gente aplicou a metodologia de priorização, né? Para que eles, então, fossem respondendo e indicando os indicadores que eles achavam que eram mais importantes para a tomada de decisão no setor. E aí, na oficina, então, entraram outros atores que não haviam participado da primeira rodada de entrevistas. Faltou, acho que a Embrapi aqui também, né? Tinha o pessoal da Embrapi também presente. Certo. Então, o professor André Furtado vai dar sequência à apresentação, Silvia? Você quer seguir, André? Não, você pode seguir Agora um começa pouco. com os dados. E depois eu entro aí. Bom, como vocês quiserem. Não, porque, não sei se você já falou, Silvia, que a gente fez uma primeira parte, foi desenvolver esse indicador sobre investimentos em pesquisa, desenvolvimento e demonstração, que busca seguir a metodologia lá da IA, né, que se inspira no Manuel Frascati, mas amplia para a demonstração, né, porque o Manuel Frascati envolve pesquisa e desenvolvimento, né, e aí era a ideia de colocar a demonstração. Então, tem muita coisa que entrou aí que não seria exatamente entendido como
P&D, né, um estrito senso, né, e também a gente fez várias adaptações, né, o conceito foi de pesquisa pública ou orientada, né, para objetivos públicos, né, ou publicamente orientada, uma coisa assim, né? Então a gente incluiu também os recursos da ANP, enfim, tudo que passava pela ANP, tudo que ANEEL. passava pela ANEEL, enfim. Além disso, a gente incluiu os financiamentos do BNDES, então, que normalmente também não se contabilizaria dessa forma, enfim, então, financiamentos que são feitos pelo BNDES, enfim. Então, foi feito todo esse amplo levantamento. Então, o que se encontra hoje na base lá da Inovae é bem mais amplo, né, do que normalmente se contabilizaria como P&D, né? Tem que entender tudo isso, né? E foram feitas também adaptações. E o grande desafio, né, metodológico de tudo isso era justamente fazer a classificação por tecnologia energética, né? Então, foi feito esse esforço de classificação, né, por tecnologia energética. Então, a gente sabe, mais ou menos, enfim, sabe quanto que investiu, né, todo esse recurso público, publicamente orientados, né, por tipo de energia lá. Você tem uma classificação primeira a um dígito, né, quando está energia renovável, fóssil, etc., e depois uma de 2 dígitos, onde isso é muito mais detalhado, né, solar, eólica, etc. Então, você pode hoje saber, né, através desse site da Inovae, quais são os investimentos que são feitos, né, nessa área por tecnologia, né? E isso, obviamente, foi um trabalho de formiga, porque a gente teve, né, a Silvia trabalhou com isso, todos nós aqui, a Daniela, um esforço tremendo para a gente conseguir isso. Isso foi, a gente mandou lá no link, foi feito um relatório lá até 2018, com os dados até 2018, que pertence a esse relatório da CEPAL, né? E depois isso foi internalizado lá pelo pessoal da IPE, né? Então, no Inovae, eles têm a série hoje, pelo menos até a última vez que a gente consultou, até 2022. Então, a gente pode ter dados aí sobre 2022. Eu não sei se tem uma tabela que detalhe um pouco mais essa questão dos dados aí de investimento em P&D, mas o que a gente destacou, né, nesse levantamento é que metade dos investimentos, até um pouco mais, vão para energias fósseis, certo? No Brasil, certo? Essa é a primeira realidade, certo? Energias fósseis são a principal área de investimento e pesquisa. Aí, se você for comparar internacionalmente, não é bem assim, certo? Nos países desenvolvidos, etc. e tal, pelo menos o investimento público, né? Porque tem que entender que esse investimento público, etc. e tal, não é para energias fósseis. Antes era para o nuclear e agora muito mais para as energias renováveis, né? Diga, o Rodolfo quer fazer uma pergunta? Desculpa, André, lhe interromper. Essa metade do investimento em fósseis tem o papel da Petrobras nisso? Com certeza, mas não é só a Petrobras. Hoje ela conta com 2/3 dos investimentos Dessa metade. Dessa metade, 2/3 seria da Petrobras. Petrobras. Tá bom, obrigado. Por aí. E lógico que a Petrobras, a gente até tentou estimar, me lembro, uma parcelazinha que vai para outra coisa que não é. Hoje eu acho que está aumentando, certo? Então, eles também devem ter feito esse esforço, porque através dos dados da ANEEL, perdão, da ANP, aliás, a Petrobras também investe pela ANEEL, né? Tem que ver isso. Mas dos dados da ANP, a gente sabe que tem uma parte ali que está aumentando de investimentos em outras tecnologias, né? Aí a gente pode ver a repartição aí exatamente por percentual, né?
e o cinza são os combustíveis fósseis, né? Varia muito de acordo com o preço do petróleo, né? Então, esse recurso da ANP, né, ele oscila, né, anualmente, mas a gente tem que ver que a metodologia foi feita de forma a anualizar esses gastos, né? Porque o que a gente sabe lá quando a gente acessa, né, a ANP são digamos, os projetos aprovados naquele ano. Agora, o desembolso é feito ao longo de um período maior. Então, tudo isso se criou uma metodologia para ver essa repartição, e, enfim, então vocês podem ver que a maior parte. O outro ponto que vocês podem perceber nesse gráfico aí é que as energias renováveis que tinham, né, um destaque importante, eu acho que se tinha uma política de apoio à energia renovável, né, e principalmente biocombustíveis, né, tinha um destaque muito grande entre as energias renováveis, ela foi caindo, né, em termos reais, maior ainda o efeito, né, da queda das energias renováveis. Então, essa crise toda, né, ela afetou muito mais as renováveis do que as fósseis. As fósseis estão garantidas, porque ela tem todo esse mecanismo, né, de obrigação. A produção de petróleo no Brasil está aumentando, então isso amplia esse recurso, né, regularmente, e o preço do petróleo também deu boas subidas aí no período, então tudo isso garante um fluxo enorme de recursos, e a maior parte dos recursos da ANP, obviamente, vão para energias fósseis, né? Tem uma parcela hoje, como eu já disse, crescente de recursos que está indo para outras aplicações. Então, isso explica o domínio aqui das energias fósseis. Isso é uma constatação. Um dos resultados disso, o segundo é esse do declínio das renováveis, que é muito preocupante, porque, né, o Brasil supostamente quer ser um país aí né, das energias renováveis, né? Se mostra assim a vitrine, né? Mas na realidade a política pública, etc. e tal, foi de corte, né? Bom, a gente sabe, né, que aconteceu com o BNDES, né? O BNDES foi chocante, né, o que eles cortaram de investimento, então, né, tudo isso acabou afetando a eólica, mas muito mais os biocombustíveis, né, que você tinha programas importantes na área de biocombustível, e tudo isso foi, né, interrompido, né? E, infelizmente, então, tá um pouco, o nosso relatório serviu para mostrar isso, né? Além de que outras áreas interessantes, como eficiência energética, tudo isso que a gente conseguiu levantar dados. Só vou voltar, deixa eu só voltar um pouquinho nesse dado aqui, só para a gente ressaltar, né? Se vocês observarem aqui, essa parte amarela, né, são projetos que ficaram fora da contabilidade dos investimentos, justamente por essa dificuldade metodológica, né? Então, tanto a EPE quanto, né, a ANEEL, eles têm um grande interesse em entender, né, os projetos de demonstração, mas há uma dificuldade muito grande na classificação desses projetos. Então, nessa última fase, né, o CGE, juntamente com a IPE, fizeram todo um banco de palavras, né, de termos, para que a gente pudesse, através desses termos de busca, né, tentar identificar nos projetos das diversas instituições aqueles que eram demonstração, né, porque não tem uma classificação separada desses projetos. E então essa participação, né, de demonstração, ela pode estar subestimada por essa dificuldade, né? Então a gente só tem aí aquilo que era mais claro, né? Plantas piloto, protótipo, né? Esses projetos que foram, né, facilmente identificados. Então a gente tem um conjunto grande aqui, né, de projetos que a metodologia ela ainda precisa ser aprimorada, e eles continuam, né, eles estão continuamente aprimorando esses termos de busca para conseguir identificar, né, a maior parte desses projetos, e aí então por isso que esses dados, né, eles tendem a mudar, né? Então há uma ideia de que eles estão relativamente subestimados, né, nesse caso. E isso diminuiu, né, como vocês podem ver, ao longo do tempo, né? Foi também se reduzindo. Então,
tem esse problema aí de classificação, né? Isso. Bom, aqui, né, é uma relação dos investimentos sobre o PIB, né? Então, 21, 22, né, teve uma queda aí significativa e como, né, foi período aí da pandemia, né, investimentos caíram também em todos os segmentos em geral, né? Bom, aqui com relação ao dispêndio nacional de P&D, né, aí a gente percebe que houve, né, um movimento de aumento, né, da participação dos investimentos em energia no dispêndio nacional de P&D, né, apesar da queda geral, né, desses indicadores. Bom, e aí, Sobre esse dado do dispêndio de P&D que sobe, né? Uma explicação é justamente o fato que os recursos da ANP, né, cresceram bastante, né? Então, teria explicado, né, em relação aos demais despesas. Porque o que aconteceu, né? Os cortes foram tremendos no FNDCT, então, onde estão os recursos que são da FINEP, do CNPq, tudo mais, isso sofreu cortes profundos, né? Enquanto que o recurso que é lá das empresas, né, esse daí se manteve, né? Porque essa atividade produtiva do petróleo e da energia elétrica tendeu a se manter. Então, foi o refúgio dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento na área de energia. Isso que manteve o gasto, porque o outro gasto que era feito via FNDCT, né, que é um gasto mais voltado para a pesquisa mais básica, acadêmica, esse perdeu muito do seu fôlego, né, nesse período, né, por conta dos enormes cortes que houveram no dispêndio de ciência e tecnologia no país, né, desde a crise lá de 2014, né, foi terrível. O Rodolfo quer fazer uma pergunta. Desculpa, eu tenho esse péssimo vício. É só um complemento, uma nota que esses recursos para P&D do setor elétrico compulsórios que as distribuidoras precisam investir eram para ser muito maiores. A nota é que, já que foi mencionada, né, a professora Silvia mencionou a época da pandemia, esse tipo de coisa, as distribuidoras não dão conta, não estão dando conta, vamos colocar dessa forma, de gastar todos os recursos que precisam ser gastos em P&D. E, lastimavelmente, o que aconteceu? Esse dinheiro fica represado, não é usado. E na época da Covid, o governo foi lá e abocanhou esse dinheiro para poder pagar a conta Covid do setor elétrico. Isso para P&D e isso para eficiência energética. Mesmo que seja recursos de montantes menores em relação aos demais montantes, mesmo assim isso mostra, né, essa lástima, né, de pegar um recurso das empresas não conseguirem fazer uso de todo esse recurso e de irem abocanhar esse dinheiro para poder cobrir outras coisas em vez de a sua função fim, que deveria ser P&D. Bom, era só esse comentário que não é muito feliz, mas tudo bem. Obrigado. Essas contas públicas tem a ver com o fato de que, na realidade, também a parcela que era do FNDCT também não foi executada na ciência e tecnologia, né? Então, houve cortes de várias... Agora, esse recurso que as empresas... Né, no fundo, é essa razão, né, que está na mão das empresas, o governo não tem como, né, segurar. Então, mesmo que ela não gaste, né, ela não gasta e realmente não vai sair. Agora, o que elas conseguem gastar, o governo não pode meter a mão e dizer que não dá, né? Pegar esse dinheiro e levar para outra coisa. Então, é isso que tem mantido o investimento em P&D no Brasil, na área de energia, certo?
uma parcela substancial, porque o restante sofreu, né, tremendos, né, cortes. Pode passar. Bom, agora, falando das patentes, você quer falar um pouco, Silvia? Pode seguir, se você quiser, André. Então, aí, o exercício sobre patente foi o último, praticamente, que a gente fez, né? Foi muito interessante. A gente começou a descobrir as patentes, né? Porque depois daquele exercício lá de priorização todo, que foi feito com os stakeholders, etc. e tal, e a gente, obviamente, participou de tudo isso e ajudou, né, nessa escolha, né? Chegamos à conclusão que patentes eram um indicador muito importante, né? Que precisa ser explorado, né? Aí, obviamente, né, como chama aqui que foi feito, né? A gente usou, é importante colocar, né, que a gente usou os dados do INPI, né? Então, né, que, né, a base do INPI, que é uma base que é trabalhada pela própria CGE, e eles criaram lá um projeto, né, tudo para fazer isso, montar essa base, né, de patentes, que hoje está também na Inovaer, né. Eles fizeram o trabalho de classificação, porque, né, enquanto que na primeira parte, sobre PID, a gente se envolveu diretamente no processo classificatório, eles fizeram isso através dessa classificação, o inventário de patente verde. Porque esse inventário, né, porque o INPI usa lá a classificação do OMPI, que é IPC, certo? International Patent Classification, né? E eles têm uma lista de IPC que são patentes verdes. Então, é importante isso, porque a gente não trabalhou mais com todas as tecnologias energéticas como antes, né? A gente trabalhou com as que a gente chama aqui de TEBC, né? Isso é tecnologias energéticas de baixo carbono. Tá? E isso, eles usaram essa classificação. Aí, eles fizeram essa classificação aqui, como vocês podem ver, né? Que aí tem um dígito primeiro, né? São as 5 categorias, que são eficiência energética, renováveis, fusão e fissão nuclear, hidrogênio e célula combustível e outras tecnologias de geração e armazenamento de energia. Tem muito de tecnologia elétrica, né? Envolve tecnologia elétrica. E isso se desagrega a 2 dígitos. Né? Aí que é interessante, porque aí a gente começa a enxergar melhor essas tecnologias energéticas, né? Então, a eficiência energética são 4 categorias, né? A energias renováveis, você pode ver que são 6, né? Aqui, né? 6, né? Tem a solar, eólica, oceano, biocombustível, geotermia e hidroeletricidade. A fusão e fissão, né? Hidrogênio e célula combustível, e essa última, né, está em geração de energia elétrica, transmissão, distribuição e armazenamento de energia, né? Então, a gente pode fazer essa separação, né? E depois a gente começou a olhar, né, as patentes, né? Então, a gente pegou primeiramente as patentes de invenção, né, que a gente considera que são as mais importantes, porque o Brasil tem modelo de utilidade, então tem que ver isso, né? Então, a gente só pegou as patentes de invenção e tentou ver o percentual aí que tinha de residente e não residente. Bom, e tem um número total de patentes também de invenção, né? Então, você pode ver esse gráfico, ele junta os dois, a proporção e o número total, né? Então, primeiro a gente vê que o domínio, né, dos estrangeiros, certo? Então, se a gente for ver, né, o que isso significa, né? Significa que, na realidade, são empresas estrangeiras que vêm aqui depositar patente porque elas querem proteger sua tecnologia aqui no mercado brasileiro, certo? Essa é a realidade, né? E você vê que a maioria, né, mais de 80% em geral, né? E o outro ponto aqui importante é ver esse hype, né? Principalmente dos estrangeiros com o Brasil, certo?
Então, o que houve? Né? Na realidade, o Brasil, né, se tornou um país extremamente, né, importante, né, na questão da transição energética no início da década passada, né, certo? Então, tem toda a questão dos biocombustíveis, o Brasil, etc. e tal, essa empolgação toda, né? E, posteriormente, aparentemente, esses estrangeiros já começaram a se desinteressar muito mais pelo Brasil. Em compensação, os brasileiros, mais ou menos, que são os residentes, né? Esses aí, né? Aliás, não só são brasileiros, são residentes, pode ser estrangeiro também, mas que é residente no Brasil. Certo? Esses aí, mais ou menos, é uma coisa estável, né? Regular, né? Não foi tanto alterada. Né? Então, a gente pode ver essa questão do como é que o Brasil é visto, né? E perdeu muito do seu interesse, né? Posteriormente, pode-se tentar interpretar tudo isso. Né? Bom, e o segundo, né? Ele vai colocar, né, as patentes, né? De separar as patentes de invenção, né? Que estão em laranja, né? E as patentes de modelo de utilidade, para vocês verem, né, que o modelo de utilidade não é a maioria, é a minoria das patentes. Isso em relação, né, ao total de patentes, né, do Brasil. Né? Então, a gente vê um pouco como é que o patenteamento se comportou em relação às demais patentes, né, toda de residente. A gente está olhando os brasileiros aqui, supostamente. Né? O setor de energia com relação a todo o setor industrial. E a questão do modelo de utilidade, a gente resolveu fazer esse recorte justamente porque uma proteção, né, que envolve um menor teor tecnológico, e a gente imaginava que ele fosse ter uma participação maior, né, de residentes, mais significativa, mas aí a gente viu que também era muito baixo no setor de energia, né? Bom, então, outro indicador que foi usado aqui é a questão da cooperativa, é o depósito, né, de patente. Né? Então, na realidade, né, se houve depósito, né, de mais de um. Né? E a gente pegou essa questão da cooperação. Né? A cooperação foi vista no Brasil, né, entre estados. Então, é interessante isso, porque a gente foi ver, né, se tem um estado cooperando com outro estado. E a cooperação internacional. E é interessante ver que a cooperação internacional é muito pequena, muito pouco expressiva, né? Certo? Então, os brasileiros, né, não estão envolvidos em cooperação, pelo menos você não enxerga isso nas patentes, né? Certo? Com estrangeiro. Né? Em compensação, a cooperação aqui no Brasil tem aumentado bastante. Né? Eu acredito que isso também é fruto de políticas públicas, né, que tem incentivado, né, essa maior cooperação. Né? Então, a gente percebeu esse fenômeno aí da cooperação tecnológica, né, que mostra, né, que ela é importante, que vem crescendo aqui, né, no Brasil. Né? Esse daqui é outro ponto, né? Então, esse conceito de patente vigente, né, que não é. Porque normalmente eles trabalham em patente, ou é depósito, né, ou é patente concedida, né, mas você não olha se. E você olha anualmente, né, então, quantas patentes foram concedidas. Aqui é o estoque, né, certo? Estão olhando todas as patentes que estão em vigor no Brasil, certo? No ano de 2022, né? 2022. Né? Então, e aí, bom, o que se percebe, né, que dessas patentes que estão vigor no Brasil, né, foram concedidas e que estão funcionando, né, 13% só são de brasileiros, certo? Patente de invenção. Certo? Então, mostra como que o Brasil, né, a gente viu lá que nos depósitos era quase 20%, a gente vai ver nas concedidas, realmente, que estão em vigor, a presença brasileira é ainda menor. Né? E aí a gente vê quais são os países mais importantes, né? Os Estados Unidos, aí de longe, primeiro, né, mas depois tem outros países, como o Japão, a Alemanha, a França, né, Países Baixos, enfim.
E vai numa sequência de países aí que importante, com os quais que o Brasil, né, na realidade, são os importantes investidores internacionais aqui no Brasil. É essa a questão, né, que dominam essa indústria energética aqui no país, né, de energias renováveis. Né? Então, falando aqui não só de energia, de tecnologias energéticas, né, de baixo carbono. Né? E esse dado aqui é interessante porque ele vê a proporção, então, né, dessas patentes. Essas patentes elas podem ter várias tecnologias envolvidas, certo? Não é uma única tecnologia. Por isso que não vai, a soma dessas linhas aqui não vai dar mais que 100%. Né? Então, mas quais são as mais importantes? Né? Então, a gente pode ver que fontes renováveis de energia, né, são um destaque brasileiro, né? Embora se perceba que está tendo um certo declínio da fonte renovável, que tem a ver lá com os cortes de investimento que a gente estava comentando antes. Né? Então, foram perdendo importância relativa. Né? Em compensação, né, eficiência energética e essas tecnologias ligadas à energia elétrica são bastante expressiva e tem se mantido relativamente estável nesse período. Ainda, né? Então, o fato aqui. E o outro ponto aqui que vocês podem ver meio crítico é essa questão do hidrogênio, né? Que foi perdendo muito espaço, né? Ao longo do tempo, né? Também, né? Que também é visto meio como uma energia renovável, né? Mas na realidade não é exatamente isso, né? Mas, enfim, também foi perdendo espaço, porque justamente o que aconteceu? Houve uma política pública no Brasil no início dos 2000, né? Muito voltada para hidrogênio, e depois o pessoal esqueceu do hidrogênio. Era muito para célula combustível, depois a gente pode ver, né? Tem uma diferença de célula combustível e hidrogênio. Bom, aqui para ver, a gente consegue ver onde que os países são mais fortes, né? Então, por exemplo, a expressão, né, das patentes aqui, né, depositadas, né, em 2022, né, a gente vê que os Estados Unidos é forte em eficiência energética, né, mas também, perdão, primeiro fonte renovável de energia, aí depois vem eficiência energética. O Brasil está mais também nas fontes renováveis de energia. Né? Agora, a gente vê um país como o Japão, né, mais voltado para a eficiência energética. Né? A Dinamarca é um caso interessante, você pode ver que a Dinamarca é tudo renovável, né? Certo? Então, onde que eles estão, né, esses países? Né? Em que áreas eles estão presentes? Né? A gente pode ver, né, um pouco a própria China que aparece aqui, né? Você pode ver que é a eficiência energética. Então, são tecnologias mais voltadas à indústria, equipamentos, enfim, voltados para a eficiência energética. Né? A Suécia também. Né? Bom, então pode ver. E aqui, né, a gente também vê a evolução, né, do patenteamento, né? Aí sempre no percentual total das patentes e a gente pode ver como é que se comportou, né? Enfim, cada um desses grupos aí é fontes renováveis, mas, enfim, quais são os mais importantes, né, ao longo do tempo. Né? Sim. E aí a gente vai desagregando, né? Agora vamos tentar olhar cada um deles, como é que se comportou, né? E o caso emblemático aqui é dos biocombustíveis, né? A gente vê claramente que houve uma subida, né, dos biocombustíveis, né? Houve um embalo aí dos biocombustíveis, e ele foi, né, que chega assim ao seu pico aí em 2008, por aí, né, e aí começa um relativo declínio dos biocombustíveis. Né? O que surpreende é o solar, né? O solar que tem uma posição forte aqui no Brasil. Né? Então, são patentes de residentes, estão falando aqui, né? Uhum. Realmente o solar, né, começa a se destacar, né, como uma tecnologia importante no caso brasileiro. Né. A eólica também, vocês podem ver que também sofreu um declínio semelhante. Então,
né, houve um pouco o que aconteceu com o biocombustível, o mesmo fenômeno com a eólica acontece. E finalmente, a gente fez um trabalho por estado, né? Um pouco, então, baseando também na metodologia da OCDE, de indicador de especialização lá revelada, né? Então, onde que cada estado é. E aqui a gente pegou né? Porque se a gente for pegar os estados, né? E pegar as patentes de invenção, né? Aqui, né? Num período, né? Longo, né? Você pode ver são décadas, né? Década de 2001, uma década de 2000 e a década de 2010. Bom, a gente vê, bom, obviamente o São Paulo está em primeiro lugar, certo? Então, mas se a gente for ver por 100 mil habitantes, né? Aí a coisa não é tão óbvia assim, que São Paulo é o number one, né? Pode ver que não é. Então, fica atrás dos 3 estados aí do sul do Brasil, que estão muito bem e que estão crescendo, certo? E enquanto que São Paulo, vários ali, Rio de Janeiro, né, Distrito Federal, tudo isso está perdendo. Minas Gerais foi perdendo espaço, né? Então, também aí eu não sei se tem a ver com políticas regionais, né? Tem que estudar melhor essa questão, né? Mas, enfim, um dado interessante, né? E depois a gente trabalhou com essas gráficos em teia de aranha, né? Certo? Porque aí você pegou por essas categorias energéticas 2 dígitos e foi vendo a especialização, né, de cada um, né? O 1, né, significa que você está no mesmo nível que o restante quer dizer, o Brasil, né? Está no mesmo nível que o Brasil. Se somar o Brasil, você vai, é 1. Né? Então, quanto que se destaca, onde que se destaca, né? E obviamente, a gente pode ver que, né, comparando de uma década para outra, onde que você ganhou e onde que você perdeu, né? Certo? Então, você recuou em certas áreas, melhorou em outras. Por exemplo, o caso de São Paulo, né? O que a gente conclui aqui? Que o hidrogênio, né, e célula combustível, que era uma força aqui, né, porque provavelmente tinha uma política pública por trás, etc., se perdeu muito espaço, né? A FAPESP tem que estar atenta a isso, né? Quer dizer, onde que o Estado foi perdendo espaço, né, que precisaria, né, ter um reforço aí, né, para melhorar a situação, né? Enfim, então, o biocombustível, enfim, não é um destaque absoluto do Estado de São Paulo, né? Você pode ver que mais ou menos o Estado de São Paulo está no nível do Brasil, né? A coisa mais importante, mas o hidrogênio sim tinha uma vocação maior aqui no Estado, que foi se perdendo ao longo do tempo. Bom, aí você quer falar alguma coisa, Silvia? Não. É interessante, aí você vê um gráfico desse, você compara de São Paulo com Minas, por exemplo, aqui, né? Você vê que é muito mais especializado, né? Certo? Enquanto São Paulo tem basicamente todas as áreas presentes, né? Minas tem a energia nuclear, por exemplo, é muito forte em Minas. A gente sabe por quê, né? Porque tem minério, tem um monte de coisa lá, né? Enfim, então grande destaque, né? A hidroeletricidade também é um outro ponto aí que a gente acha que é importante, porque você vê que é diferente. O 1 é mais baixo aqui, né? Certo? O outro gráfico, se a gente for ver, o 1 está praticamente no meio, mais acima, né? Então, aqui, porque as especializações são muito mais fortes nos estados, né? Então, Minas ser especializado em hidroeletricidade é o que a gente espera mesmo, né? Porque, aí a força dele ligada a essa área. Enfim. Então a gente começa a ver as áreas e ver se o Estado está perdendo ou não, né? Essas especializações que ele tem, né? Bom, aqui o Paraná está em terceiro lugar, tudo isso está em ordem, então você pode ver, né? Então, primeiro é São Paulo, segundo é Minas, terceiro é Paraná. Então, o Paraná realmente também surpreende, né? E a gente pode ver que eles ganharam posições aí importantes na energia solar, né?
biocombustíveis, né, e foram ampliando a sua especialização, né. Em compensação, em outras eles perderam, né. Então, um pouco isso serve de observatório, de antena, para que o Estado possa ter, né, ficar antenado onde que ele está, né, se afirmando ou não nessas áreas. O caso do Rio Grande do Sul também é bem interessante, né? O Rio Grande do Sul também tem algumas áreas, é muito ligado à eficiência energética, né? Enfim, tem algumas especializações aí que se deve à base industrial do Rio Grande do Sul, né? Mas, por exemplo, o hidrogênio, a gente vê que o Rio Grande do Sul foi melhorando a sua posição, né? Certo? Né? Então, ele foi diminuindo o seu atraso, né, nessa área, né? Biocombustível, obviamente, não é uma área muito forte no Rio Grande do Sul, né? Aqui, por exemplo, o Rio de Janeiro. Então, o que surpreende é isso, quão, né, o sistema, digamos, de inovação aqui do Rio de Janeiro é especializado. Porque a gente pensa que o Rio de Janeiro é um estado central, né, como é o São Paulo, mas não é bem assim, né? Você vê que é muito mais especializado, com vocações muito definidas nessa área nuclear, né? Mas o que é interessante é como o Rio de Janeiro foi adquirindo expressão, né, na área de hidrogênio, por exemplo, né? Vão se destacar no hidrogênio, né, que é uma área importante, né, e tem apostado bastante. E Santa Catarina, né, também é bem interessante. Aqui a gente pode ver as áreas onde Santa Catarina é mais forte, né, mais hidroeletricidade, geotermia, enfim, algo. A eficiência energética, né, a gente sabe que a indústria elétrica é muito forte em Santa Catarina, né, então esses equipamentos, obviamente, desenvolvem tecnologia de eficiência energética, né. E, finalmente, a gente pegou o Ceará, né, porque a gente achou bem interessante, porque o Ceará, né, justamente, também muito especializado, e o grande destaque do Ceará é a energia eólica, né, certo? Então, né, agora, em compensação em hidrogênio, né, que vocês sabem que, por exemplo, tem supostos grandes projetos nessa área, né, hidrogênio, que seriam realizados, né, em parte importante dele lá no Ceará. Bom, e o Ceará não tem nada, muito pouco na área de hidrogênio. Então, você percebe a falha ali do sistema ali de inovação, né, no Ceará, né, nessa área, que precisa acordar para essa nova realidade aí que vai assumir o hidrogênio, né, futuramente. Bom, e em função desse relatório que a gente pensou em várias recomendações, né? Então, a questão de fortalecer, né, o primeiro ponto, as capacidades inovativas nacionais, principalmente, né, tecnologias energéticas em baixo carbono, né? Então, o Brasil ainda é muito dependente, né? Eu acho que constar desse relatório é essa dependência tecnológica muito forte. A gente, né, importa muita tecnologia, a gente tem que desenvolver mais tecnologia aí, para pensar que as políticas têm que ser, né, a gente entende importante uma política tecnologia push, né, né, orientando, financiando pesquisa, desenvolvimento, demonstração em áreas que o Brasil tem, né, reconhecida competência. Destacamos os biocombustíveis como uma área mais forte brasileira, né, onde que o Brasil mais se destaca internacionalmente em biocombustíveis, né, mas também tecnologias como hidrogênio, célula combustível, bateria, veículo elétrico, tudo isso a gente precisa, né, e elas estão aí, né, elas aparecem precisa reforçar, que a gente sabe, né, e daí entrar, né, mais pesadamente em financiamento, né, desses projetos, né. Também ter políticas da demanda, que a gente chama a atenção, tem que ter essas políticas de demand pool, né? E isso tem muito a ver tanto com, né, por exemplo,
tecnologias como etanol de segunda geração, biocombustíveis para aviação, mobilidade elétrica, né, para justamente garantir mercados, né, para essas novas tecnologias, para que elas possam se promover, né? E a gente dá um destaque aqui para a eficiência energética, que precisa de ter uma política, né? Eficiência energética que no Brasil tem muito pouco política nessa área, né? Uma política de inovação tecnológica, né? Precisa ter, né, a eficiência energética aí. Então, a gente propõe um mix de políticas, né, tanto de oferta quanto de demanda, para a eficiência energética, que seria justamente estabelecer padrões, né, muito mais avançado. Brasil, ó, o Rodolfo sabe bem disso, a indústria, né, coopta, né, certo? Os órgãos, né, que fazem a metrologia, enfim, o Inmetro, etc., para que ele justamente não estabeleça padrões muito eficientes em matéria de eficiência energética. Isso vai contra o desenvolvimento tecnológico, né, que a gente tem que ter muito mais padrões altos e tentar incentivar a indústria a promover essa tecnologia aqui no país, né? Finalmente, a gente propõe a questão da cooperação, que a gente destacou, né, a importância da cooperação, aí, tanto nacional quanto internacional, né, que precisa ser valorizada também na política de inovação brasileira, né, que precisa ter mais parceria com estrangeiros, com nacionais, para desenvolver essas tecnologias. Então, essas considerações que a gente fez, né? Mas, enfim, eu não sei se eles levaram muito em consideração lá na EPE. Né? Parabéns, André, Silvia, Daniela. Uma pesquisa realmente de muito fôlego, né? Fazer toda essa busca por informações, né? Bom, vamos abrir então para uma rodada aí final de perguntas e comentários, né? Eu começaria só com uma colocação, né, sobre aquela parte que vocês apresentam as patentes ali por região, né, por estado, né? E curioso, né, os estados do sul terem aquela presença ali que foi mostrada, algo que eu realmente não sabia. Eu fico me perguntando, né, se essas patentes aí, né, penso no estado de Santa Catarina, né, elas não estariam sendo, assim, digamos assim, produzidas aí por grandes atores, né, que tem em Santa Catarina, como, por exemplo, a WEG, né, empresa altamente ímpar, né, vamos dizer assim, né. Então eu fiquei pensando um pouco assim em cada estado, vamos dizer assim, quem é que está, quem são os campeões, vamos dizer assim, né? Quem é que está liderando isso, né? Então imagino que a WEG nas renováveis ela está assim puxando essa seta de Santa Catarina lá para cima, né? Alguma coisa também na própria Universidade Federal, né? Que você pode ter pesquisa, pode ter lá, tem centros de pesquisa em energia solar, né? Então um pouco essa curiosidade para a gente entender um pouco quem está participando desses sistemas aí de ciência, tecnologia e inovação, né? E se nós temos em cada caso, assim, alguns casos, uma concentração maior em alguns líderes, né? Que puxam esse número de patentes para cima, ou se em alguns casos, por exemplo, como São Paulo, a gente pode ter uma distribuição maior de depositários, né? Se vocês chegaram a ver um pouco esse aspecto também. Boa pergunta, João, mas a gente não se aprofundou tanto assim, mas eu acho que merece uma investigação. A gente sabe, né, que no Brasil as patentes universitárias tendem a ser dominantes, certo? Então, eu acredito que tenha mais de universidade. Agora, a FAPESP até fez um levantamento recentemente que mostrou que, quando você olha por estado, justamente, no estado de São Paulo, há muito maior presença de empresas do que de universidade. Então, eu acredito que isso também se aplique um pouco ao caso de Santa Catarina, certo? Embora, porque tem muitas empresas fortes em Santa Catarina, certo? Então,
Embraco lá, enfim. Então tem toda essa indústria elétrica que além da VEG, enfim, então você sabe que entra, eu acho que na questão da eficiência energética, que é muito importante, a própria VEG faz motores, enfim, então, elétricos, enfim, tudo isso está por trás. E eu entendo que, no caso de Santa Catarina, tem a Fundação CERT, quer dizer, eu acho que eles têm uma universidade com forte interface com empresa, startups, etc. e tal, que está por trás. Então, você falou na energia solar, eles têm realmente áreas de trabalham muito com energia solar, fotovoltaica, etc. e tal. Então, eles têm todo um sistema ali estadual bastante azeitado, eu diria, né, que explica isso. Mas eu acho que isso merece, cada caso desse merece a gente se aprofundar melhor. Isso é uma primeira abordagem, né? A gente achou bem interessante, porque a gente começa a ver coisas bem interessantes que a gente não enxergava antes, como você disse, né? Percebia esse não, e que merecem mais estudo, então, né, para ir atrás dessa informação. Ela é possível aí. A gente queria fazer uma separação, né, aí vai uma questão mais metodológica, né? Porque essa base do INPI, a gente queria fazer essa separação entre empresas, de um lado, universidade, outras instituições, por exemplo, né? Enfim, ou então particular, porque tem até isso, tem muita patente que inventou individual, mas eles não era compatível com o banco de dados lá que eles tinham lá do INPI, eles não conseguiam, porque não é fácil fazer essa separação, tem que ter informação, e eles dizem que tem muita patente com informação incompleta, certo? Então, que você não consegue classificar, né? Enfim, então, parou por aí, mas eu sei que isso é possível fazer, né, e outros fazem, né, essa separação, e é um objetivo dessas estatísticas de patente, né, você separar por instituição. O próprio INPI faz alguma coisa nessa linha, tá? Então, é possível, mas a gente enfrentou aí um obstáculo aí não avançamos muito, mas eu acho importante, né? O próprio banco lá de dados, né, se você for, que lógico que não é exatamente essas estatísticas que você verão aí, né, mas o banco de dados hoje lá da Inovae está disponível. Então, você pode fazer essa pesquisa, certo? Você vai pedir lá a patente do Estado de Santa Catarina, com essas condições todas que a gente colocou lá, né, você vai chegar a ela, e aí você vai obter a lista de patente. Eventualmente, você consegue fazer esse trabalho, né, de pesquisa. Se tiver interesse num estado específico, a base de dados te oferece essa possibilidade, né? Indica o depositante também, né? Como a Daniela pôs aí no chat. Então, você consegue combinar várias informações aqui na base. É bem interessante para explorar. Só complementando, André e Silvia, eu tentei explorar exatamente essa pergunta, Jean, que você fez, eu tentei fazer num artigo. Então, só uma dica é você, quando for fazer essa extração, usar a informação explorar patentes. Vocês vão ver do lado esquerdo, e aí aparece o nome do inventor, né, do depositante, na verdade, e ali você consegue exatamente fazer esse detalhamento. Eu fiz uma rápida pesquisa aqui de 2010 a 2020, tem vigente e não vigente, todas as situações, dá para você também diferenciar, né, as que estão não vigentes. E conforme o professor André falou, tem muitos, pelo que eu vi, assim, muito rapidamente, tem muitos individuais, que é uma característica, né, da natureza do depositante, mas tem universidades, tem algumas empresas, a VEG eu não achei, mas ela pode estar com outro nome. Então, eu coloquei só algumas, que eu coloquei aqui, foi essa pesquisa rápida que eu fiz, está no chat. Certo. O interessante da pesquisa com indicadores é que os resultados dela indicam muita pesquisa para ser feita, né? Então, assim, tem temas aí infinitos, né? Mas realmente os resultados que vocês chegaram instigam aí várias pesquisas, né? Para entender mais profundamente essas realidades locais, né? Em âmbito nacional, né? E aí eu acredito com essas abordagens, né? Enfim, né? Com pesquisas, né? Diversas, né? Eu acho que chega digamos assim, num
num diagnóstico interessante, né, que permite aquelas sugestões que vocês fazem no final, né, de um mix de política, de demanda, né, a parte mais, digamos assim, o que a gente faz com esses dados, né, eu acho que permite pensar, digamos assim, refinar e com mais precisão chegar a uma política científica mais precisa cada caso a caso, né? Então, por isso, eu acho que é interessante conhecer essa rede de atores que compõem, né, cada sistema aí de ciência, tecnologia e inovação indicado, né? Aleix, por favor. Oi. Não, primeiro parabenizar vocês três aí pela pesquisa, né? Ficou super interessante e deve ser bem satisfatório ver que, de fato, né, o banco de dados fica disponibilizado e permite essa riqueza de análises. A minha, assim, é uma pergunta, sugestão, na mesma direção que colocou o Jean, né? E que foi instigada, assim, pela especialização que vocês mesmo mostraram, por exemplo, no Rio de Janeiro. No caso do Rio de Janeiro, que está especializado na nuclear, para mim pareceu mais evidente no sentido de que tem Angra dos Reis lá, que é eu imagino, né, talvez esteja equivocado, isso teria que confirmar, mas que seja porque já tem, entre aspas, um mercado que, por demandas locais, de atender a demanda já existente. Né? Então, eu achei, o que achei interessante, né, porque para vincular com as propostas que vocês fazem, aí a sugestão seria o seguinte, para tornar essas propostas mais, por assim dizer, integradas dentro da metodologia que vocês propõem, aí propondo um estudo um pouco além, ver justamente na direção que estava sendo discutida justo agora com o Jean. Qual é o contexto regional, ou seja, qual é o mercado já existente ou seja, até que ponto o mercado existente local ou perto está puxando essas pesquisas, esses investimentos. Ou seja, no caso do Rio de Janeiro, seguramente a maior parte desse investimento é puxado por Angra dos Reis e as universidades ou empresas que estão instaladas lá. Até talvez a gente pode pensar que Minas Gerais seja um vazamento disso, que acho que também tinham bastante nuclear lá, por proximidade geográfica, mas em outros casos, não sei se no Ceará tinha alta especialização em eólica, seguramente para atender justamente a localidade, mas talvez em outros não. Então, quando você vê que não está sendo atendido ao mercado, aí é uma possibilidade e talvez uma necessidade de pensar em como criar mercado para acabar de puxar, né? Significa que esse investimento está em um estágio mais inicial que esse outro que não tem, ou seja, que não tem mercado. Então, justamente para ver, como dizer, levantar as alertas para fazer políticas de mercado. Talvez seria esse o intuito de fazer esse tipo de levantamento. Não sei, estou pensando em voz alta aqui, né, junto com vocês, a partir da sua apresentação. Aperto sem querer. Eu acho Mas que era isso mesmo. Bom, isso aí, é um exercício aí de construção de relações, né? Mas, obviamente, você tem toda a razão. Quer dizer, o Rio de Janeiro, na realidade, cedia a CNEM, né? A Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é uma instituição que foi criada lá nos anos 50, né? Que quem cuidou da energia nuclear inicialmente era o CNPq, certo? Que foi criado no início dos anos 50. Aí, um pouco mais adiante, se separou do CNPq a CNEM, e a CNEM está sediada lá. Então, você tem Angra, mas você tem a parte que fabrica, faz a concentração do urânio, a indústria nuclear brasileira, enriquecimento, né? Enfim, há várias instituições ali, né, que fazem pesquisa no Rio de Janeiro sobre energia nuclear, né? Então, tem ali e tem também em São Paulo. Não, em São Paulo, quer dizer, em Minas, mais ligada à matéria-prima, ao urânio. Né? Pela mineração lá, então. A mineração, porque as primeiras minas de urânio são lá de Minas Gerais. Então, tem essa pesquisa. E isso, obviamente, está ligado ao sistema universitário. Então, a
COP lá do Rio de Janeiro, a parte nuclear sempre foi muito forte, né? Então, eles têm toda essa pesquisa voltada para a nuclear. Enfim, existe um sistema ali, né, elétrico nuclear no Rio e com a extensão para... E tem também uma parte que fica aqui em São Paulo, né? Então, o sistema é importante entender, porque você sabe que a gente chegou à conclusão, né, que uma das coisas que ficou clara nesse levantamento que a gente fez das informações sobre PID, né? Porque tem que entender que a gente tem que melhorar as estatísticas no Brasil. Sim. Não existe estatística clara no Brasil sobre quanto que é investido em pesquisa, desenvolvimento e demonstração na área nuclear no Brasil. Pode ter certeza que é completamente subestimado. Se você for ver lá nos indicadores de ciência e tecnologia que estão apresentados no MCTI, a nuclear é uma coisinha desse tamanho assim, certo? Mas não é verdade, certo? Existe uma completa subavaliação, e isso é um problema das estatísticas brasileiras de pesquisa e desenvolvimento em relação não só ao nuclear, mas também ao setor militar, certo? Também é completamente subestimado. Então, você tem muito mais investimento em P&D militar no Brasil do que aparece nas estatísticas, certo? Brasileiras. Então, enfim, é só para dizer isso. Então, mas nas patentes isso aparece melhor, né? Então, você começa a ver as coisas aparecer, a força ali que tem regional, no caso brasileiro. E com certeza, a gente pensa que existe uma relação entre patente e digamos, a especialização da região, né? Quer dizer, dentro da divisão nacional do trabalho. Então, a região do Rio, com certeza, é uma região forte nuclear, né? Outros são fortes, como a gente colocou, em outras áreas, né? Então, tem vocações distintas que estão relacionadas ainda. Em outros casos, como você está colocando, pode ser que não esteja ainda configurado, porque provavelmente seja mais uma política mais baseada na universidade, mais science push, como a gente poderia dizer, né? E que não tem ainda o lado mais da demanda lá, né? Que tem uma indústria mais estabelecida, etc. Também pode ter esse caso. Aí mereceria provavelmente uma política diferenciada, que se está alertando, né? Eu acho interessante, porque, né, uma região que já tem uma vocação industrial, produtiva, consolidada é uma coisa, outra que pode estar com uma nova vocação em gestação, né? E aí, como é que você faz para induzir, né, mais consolidar essa indústria para dar mais corpo àquela vocação inicialmente mais acadêmica da região? Interessante para pensar, né? Ótimo. Bom, não tendo mais nenhuma pergunta, né? E agradecer ao professor André Furtado, à professora Silvia, a Daniela, pela apresentação da entrevista. Esse foi o nosso primeiro seminário do LabMen, né? A nossa programação, ela prevê aí o seminário mensal, as últimas sextas-feiras do mês, né? No próximo mês, em abril, eu vou apresentar a minha pesquisa sobre governança e energia solar no Brasil, governança da transição energética, né? E assim, sucessivamente, a gente vai divulgar os próximos seminários nas nossas redes, né? E já deixar o convite para vocês todos aí estarem com a gente na próxima ocasião. Enfim, né? Então, agradecer a todos, né? E até a próxima. Ótimo. Obrigado. Obrigada, Tchau, obrigada.